Fernando Ruas 4890. Obrigada pela sua sugestão. Antes de começarmos, um aviso. Eu vou estar evitando de usar inteligência artificial para dar voz aos personagens. Isso porque o YouTube colocou uma inteligência artificial para avaliar canais. E essa mesma inteligência artificial está derrubando canais em massa, mesmo alguns canais não tendo nada de errado. E o motivo que eles dão para derrubar os canais são conteúdo reutilizado. O conteúdo inteiro do vídeo só utilizado com inteligência artificial. E também conteúdo perigoso envolvendo menores de idade. Então, para que o meu canal não corra o risco de ser derrubado, eu vou estar evitando de usar inteligência artificial para pôr voz nos personagens. E sinceramente, eu acho que eu vou até parar de usar a IA para dublar os personagens. E eu vou voltar a dar voz aos personagens com a minha própria voz. E se você tem um sonho de ser youtuber, ou você começou como criador de conteúdo aqui no YouTube, um conselho: evita de estar usando muito inteligência artificial para editar seus vídeos. E o principal, tome muito cuidado com o que vocês postem no YouTube. E bom pessoal, esse foi o aviso. Agora vamos começar com o vídeo. A creepypasta se chama Plankton Servido Remake. A minha versão é inspirada em um canal do YouTube que eu não lembro o nome, mas que fez um vídeo experimental mostrando como seria a versão perdida de Bob Esponja, chamada Uma Refeição Rude. E nesse episódio acontece aquela clássica cena do Plankton tentando roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Mas no restaurante quem chegou foi a filha do seu siriguejo, que é a Pérola. E o Plankton se apavora e sai correndo. Intrigado, seu siriguejo seguiu o Plankton sem ele perceber. E no balde de lixo, Plankton desaba falando que ele tem profundo trauma por baleias. Isso porque toda a sua família foi comida por baleias. E sabendo desse trauma, seu siriguejo o usa contra o Plankton. Ele mandou fazer uma fantasia sob medida de sua filha Pérola. E o seu siriguejo veste essa fantasia e fica atormentando o pobre do Plankton. E o seu siriguejo passa tanto dos limites que o Plankton acaba adquirindo depressão profunda, no ponto de chegar a pensar em suicídio. É aí que chega a parte que foi bruscamente alterada. De acordo com a creepypasta, existem 3 versões do episódio Uma Refeição Rude, 2 versões alteradas e apenas uma que é original. A primeira versão, que é alterada, Bob fica com pena do Plankton e conta a verdade sobre o seu siriguejo tá fazendo maldade. Mas o Plankton tava com uma depressão tão profunda que ele não liga. E o Bob Esponja até se cansa de ajudar e vai embora. A segunda versão, que também é alterada, Bob fica com pena
e fala pro Plankton toda a verdade sobre a pérola tal perseguindo, que nada mais é do que o próprio seu siriguejo lhe fazendo maldade psicológica. Plankton escuta e desiste de ficar deitado na rua. E já a terceira versão, que é a versão original, o clima pesa. Plankton se deita na rua. Bob fica com pena e fala toda a verdade sobre o seu siriguejo tá fazendo maldade. Mas só que Plankton não dá a mínima. E o Bob Esponja desiste e vai embora. E o ônibus chega. E o Plankton acaba dormindo, tendo um pesadelo. E nele ele vê seus familiares, o chamando para ir junto com eles. Enquanto isso, de fundo, no mar, Plankton vê várias baleias rondando a sua família e ele junto. E quando Plankton olha para os seus pés, ele percebe que ele está em cima de uma pilastra. E ele vê na sua frente o céu e o inferno. O céu é todo iluminado, com campos verdejantes, e um castelo muito bonito, com uma grande escada. Já o inferno é apenas um abismo, escuro, sem fundo. Sem pensar duas vezes, Plankton pula, mas para o seu azar, ele acabou caindo no abismo. E o episódio acaba. De acordo com a creepypasta, o verdadeiro nome do episódio nem é uma refeição rude, mas sim chamada de Plankton Servido, que no inglês fica Plankton Servant. Bom, depois de explicar a creepypasta, agora eu vou contar a minha versão da creepypasta Plankton Servido. Começou mais um dia cansativo de trabalho. Mesmo cansado, Bob Esponja fica otimista e até força um sorriso para dizer para todos de que está tudo bem, mas na realidade não estava. Isso porque seu siriguejo alterou a escala de trabalho. Bob Esponja e o Lula Molusco trabalhavam na escala 6x1. Além de puxado, é muito cansativo. E os coitados ainda faziam hora extra. E raramente seu siriguejo os deixava pegar um feriado. Um detalhe muito triste é que tanto Bob Esponja e o Lula Molusco só conseguiam pegar o feriado quando estavam muito doentes. Fora isso, é bem raro deles pegar um feriado. Cansados dos abusos do seu siriguejo, eles foram no Ministério do Trabalho da Fenda do Biquíni. E chegando lá, eles não estavam sozinhos. Tinha um monte de trabalhadores que também reclamavam da escala 6x1. E durante uma reunião, muitos trabalhadores choravam, enquanto outros se humilhavam. Eles estavam pedindo urgentemente, com razão, a escala 5x2, que era menos puxada. Um dos governantes de Netuno, que era dono do Ministério do Trabalho, concorda com a escala 5x2. Ele simplesmente anotou no papel e falou que ia levar para o governo de Netuno para que a proposta seja aprovada e vire lei em Fenda do Biquíni e também em outras cidades. Quando a reunião acabou, os trabalhadores foram embora para os seus respectivos trabalhos. E muitos precisavam pegar ônibus e metrô para poder chegar nos seus empregos, que não era perto, mas sim ficava em outra cidade. Ao chegar no Siricascudo, Lula desaba para Bob Esponja, falando que ele não tá confiante. Bob Esponja pergunta do porquê. Ao Lula Molusco explica
que mesmo essa proposta seja aprovada e vire lei, no papel é bonito, mas só que na prática, muitas empresas não concordem e até arrumem estratégias maliciosas para burlar essa lei. Lula Molusco já estava tristonho. E o coitado do Bob Esponja, que até então estava fingindo felicidade, o seu sorriso foi desaparecendo aos poucos do teu rosto. E de repente eles ouvem gritos do seu siriguejo, chamando os dois no berro. Com ar de sarcasmo, Lula Molusco fala: "Ah, pronto, agora ele vai dar bronca na gente por nós estarmos conversando." Desanimado, Bob termina falando: "É, amigo, foi bom enquanto durou." E os dois correram para ver o que estava acontecendo. E no escritório, era o Plankton tentando roubar a fórmula do hambúrguer de Siri outra vez. Mas só que desta vez ele estava disfarçado de robô. Seu siriguejo grita com Bob Esponja, ordenando que trazesse água. Bob sai correndo e rapidamente ele pegou um balde e encheu de água. Correu para o escritório e jogou a água no robô, que rapidamente pifa. Plankton rapidamente abre a cabeça do robô, dá um pulo e pega na mão do robô a fórmula do hambúrguer de Siri. Mas quando ele estava prestes a fugir, a filha do seu siriguejo abriu a porta, perguntando para o seu pai se estava tudo bem. Ela veio para o Siri Cascudo fazer uma visita para o seu pai, e ela falou que ouviu gritos. Plankton se assusta e se apavora. Sai correndo desesperado e sem querer deixou cair a fórmula do hambúrguer de Siri. Sem entender nada, Pérola pergunta se o Plankton estava bem, e o seu siriguejo mente, falando que sim, que não era nada demais. Mas ele ficou intrigado, com medo repentino de Plankton. Seu siriguejo investiga e entrou escondido no balde de lixo. E escondido em uma sala, ele ouve a conversa entre Plankton e a sua esposa. E o Plankton chora, desabafa, falando o que aconteceu. E explica para sua esposa o que ocasionou o seu gatilho. O trauma de Plankton é por baleias. A família inteira dele foi comida por baleias. E ele foi o único que sobreviveu ao ataque das baleias. E ele termina falando: "Eu tenho muito medo de baleias." Ao descobrir o trauma de Plankton, seu siriguejo, na maldade, usa esse trauma do pobre Plankton para fazer maldades psicológicas com o coitado. Ele foi em uma loja e pagou para fazer uma fantasia sob medida, igual a de sua filha. A fantasia tinha ficado linda, mas o seu siriguejo acabou a detonando um pouco para torná-la assustadora e aterrorizar o pobre Plankton. E ele ficou vários dias assim, com a fantasia atormentando o pobre Plankton, o perseguindo em diversos lugares. Plankton não dormia, não se alimentava, não conseguia tomar banho. Em qualquer lugar que ele ia, ele via as baleias em todos os lugares. O que o Plankton tinha era transtorno pós-traumático, que estava controlado, mas com as maldades do seu siriguejo, os gatilhos voltaram e as crises ficaram ainda mais fortes. A ansiedade atacava, era horrível.
Plankton até pensou em se internar, pois como ele era um ser muito racional, ele pôs na cabeça de que isso que está acontecendo com ele não era real, era tudo fruto de sua imaginação e que ele precisava urgentemente de um médico. Então ele pega o celular e liga para sua esposa, falando que ele vai para o hospital, pois ele não estava se sentindo muito bem. E antes de desligar, uma lágrima sai de seus olhos e ele fala: "Cuide muito bem do restaurante, pois eu vou sempre te amar, meu amor." Plankton então caminha andando rápido até o ponto de ônibus. E de repente, Plankton leva mau susto. Era o seu siriguejo novamente vestido de pérola, o assustando. Plankton até tenta se acalmar, falando que aquilo não é real. Mas não adiantou muito, pois a coisa queria machucá-lo. Sem escolhas, Plankton sai correndo, gritando, pedindo socorro. Mas ninguém ouve ele. Isso porque os cidadãos estavam muito preocupados com seus problemas. As coisas da fenda do biquíni não estão fáceis. A inflação aumentou, contas altas, salários mínimos que mal dá para pagar tudo. E quando dá para pagar tudo, muitos cidadãos da fenda do biquíni comemoram, fazendo um mimo para si mesmos, às vezes comprando besteirinhas na loja de R$12,99, almoçando fora em um barzinho e essas coisas do tipo. E os cidadãos da fenda do biquíni não estão errados, é porque realmente as coisas estão muito difíceis. E quando alguns cidadãos ouvem alguém gritando, pedindo socorro, muitos fecham os olhos e tampam os ouvidos, formulando pensamentos do tipo: "Não é comigo, o problema não é meu, quem resolve é a polícia." E simplesmente seguem com as suas vidas normalmente. Crimes e delitos acontecem todos os dias. E os cidadãos da fenda do biquíni não estão errados por agir assim. É que o tempo da fenda do biquíni é bem curto e corrido e mal sobra tempo para os cidadãos fazerem as suas tarefas do dia a dia. Mas voltando para o Plankton, ele estava tão assustado que quando ele atravessou a rua correndo para fugir do seu siriguejo fantasiado de pérola, ele não viu o sinal ficar vermelho e um ônibus o pegou em cheio. Alguns viram o acidente, já outros chamaram a ambulância, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. O seu siriguejo não parava de dar risada. Ninguém achou graça, até o ameaçaram chamar a polícia. Seu siriguejo saiu de fininho, só que rindo muito. O ocorrido foi noticiado na reportagem. Alguns ficaram muito tristes, incluindo Bob Esponja, que sabia que mesmo o Plankton sendo tapado, ele era uma pessoa gostável. Já outras pessoas nem ligaram e continuaram seguindo a vida, incluindo seu siriguejo, que no dia seguinte ele não conseguia parar de dar risada. E falou: "Finalmente eu tô livre daquele miserável." Ele abraça e beija a fantasia. Sem ele perceber, Bob Esponja entrou no escritório e viu a fantasia de baleia. Revoltado, Bob Esponja confronta o seu siriguejo, o jogando na cara que o motivo do Plankton estar perturbado, o motivo daquele acidente ter acontecido, foi por conta do seu siriguejo estar o perseguindo esse tempo todo, o assustando. E o susto provocou o acidente. Seu siriguejo até dá uma desculpinha falando que não é o que ele tá pensando. Muito revoltado, Bob Esponja fala:
Queira me desculpar, seu siriguejo, mas o que você fez não foi legal, muito pelo contrário, o senhor passou dos limites. Plankton era sem noção? Era, mas ele não merecia isso que o senhor fez, tá? E se me dá licença, eu vou voltar a trabalhar. Quando o Bob estava saindo do escritório, ele escutou seu siriguejo falando: "Eu não tô nem aí." O dia acabou e chegou a noite. E o que o seu siriguejo não esperava é que ele ia pagar uma lição muito cara. Ele estava de boas em sua casa, navegando o Facebook, até que um usuário lhe mandou uma mensagem. Ele tinha um nome bizarramente engraçado. @MatsClover666 te mandou uma foto. Quando seu siriguejo visualizou a foto, seu sangue gelou, pois era a foto de sua casa. E esse mesmo usuário ficou mandando fotos para seu siriguejo. Foto da cozinha, do quarto, do banheiro. E por fim, a foto de seu quarto, onde o próprio seu siriguejo estava. A foto foi tirada do seu siriguejo de costas. Ou seja, o usuário estava atrás dele. Seu siriguejo estava tão arrepiado que ele olhou para trás, mas só que ele não viu ninguém. Desesperado, seu siriguejo trancou tudo. Portas, janelas, tudo. O celular dele vibrou. Era aquele usuário bizarro de novo. Em vez de fotos, era uma mensagem assustadora. Você acabou de cometer o pior erro de sua vida. Você trancou a casa inteirinha. Estou dentro de sua casa, trancado junto com você. Seu siriguejo não acreditou na mensagem. Em sua cabeça, o hater estava apenas tentando lhe assustar. Mas quando ele vai para o seu quarto preparar a sua cama, ele foi atacado pelo invasor, que nada mais era do que o próprio Bob Esponja. E ele estava vestido justamente de mímico. E o seu siriguejo possui um profundo medo de mímicos. Bob Esponja estava possuído pelo espírito de Plankton que queria vingança. Além de assustar bastante o seu siriguejo, ele machuca seu siriguejo de diversas vezes e pôs fogo na casa. O fogo se alastrou e queimou tudo, e principalmente a coisa que o seu siriguejo mais amava, que era o seu precioso dinheiro. Completamente possuído e vestido de mímico, Bob Esponja persegue o seu siriguejo, que sai correndo desesperado e se refugiou em uma loja de conveniência. Em sua cabeça, ele estava vendo maneiras de se livrar de Bob Esponja. Até que ele ouve a voz sinistra de Bob Esponja possuído, falando: "Seu siriguejo, cadê você? Estou com muito medo e com fome. Plankton está na minha cabeça. Ele me fala coisas horríveis. Por favor, me ajuda." "Não precisa ter medo de mim, sou eu, Bob Esponja." Um atendente perguntou para seu siriguejo se estava tudo bem e se precisava de alguma coisa. E perguntou também se ele queria um cestinho. O seu siriguejo estava na seção de doces. E nessa seção também tinha coisas relacionadas à festa de aniversário. E uma coisa lhe chamou a atenção, que era confetes. Mas esses confetes eram diferentes. Seu siriguejo estava tão desesperado que uma ideia macabra começou a se formar em sua mente. Ele pegou os confetes, deu uma olhada para ver se o Bob Esponja não estava no balcão de salgados. E vendo que não tinha ninguém, seu siriguejo foi até lá e pediu um sanduíche na chapa com queijo e presunto. E para acompanhar ele pediu um refrigerante de uva. E antes de chamar o Bob Esponja, sem ninguém ver, o seu siriguejo abriu o pacote de confetes e colocou dentro do lanche. E de forma bem discreta, ele guardou
o que sobrou dos confetes em seu bolso e chama pelo Bob Esponja, que aparece atrás do seu siriguejo, lhe dando um susto novamente. Seu siriguejo o repreende, falando que não era mais para ele fazer isso. Ele logo se acalma e mostra o lanche para o Bob Esponja. Bob se senta e começa a conversar com seu siriguejo, desabafando, falando que o Plankton está em sua cabeça e que ele está com muito medo. Seu siriguejo, com olhar maldoso, fala que vai ficar tudo bem e que não era para se preocupar. E pensamentos maldosos surgiram na tua cabeça. Plankton é tão fila da fruta que pensa que pode me enganar usando o coitado do Bob Esponja. Plankton não vai me enganar. Eu sei que é ele falando no lugar do Bob Esponja. Depois de comer o lanche, Bob Esponja começa a sentir um mal-estar. O seu estômago embrulha. Ele sente falta de ar e a sua garganta se fecha. Desesperado, ele pede ajuda ao seu siriguejo, tentando falar, mas a sua voz começa a falhar e quase não sai. Seu siriguejo, de forma bem discreta, sai de fininho da loja de conveniência. E como ele não tinha mais casa, ele acabou se abrigando na casa de sua mãe. E contou que sua casa acabou pegando fogo. Mas ele mente, falando que não sabe o real motivo do porquê que sua casa pegou fogo. Deitado na cama, para não sentir culpa, ele fala que Bob vai ficar bem. Os confetes vendidos naquela loja são comestíveis, então tá de boa. Ao fechar os olhos, em vez de um agradável sonho, veio um terrível pesadelo. Seu siriguejo acordou no umbral, mas ele estava diferente. Olhou para o seu corpo e percebeu que estava no corpo de Plankton. Seu siriguejo tinha virado Plankton. O local estava escuro. Na verdade, ele estava nas profundezas do mar. E lá ele viu um monte de baleias sinistras. Seu siriguejo não entende o porquê, mas na real ele sentiu muito medo daquelas baleias. Esse medo veio do nada. Ele observou ao seu redor e viu Plankton junto com a sua família. Todos o olhavam de forma bem torta. Revoltado, Plankton falava: "Se prepara, seu siriguejo, pois quando de fato você vir pra cá, eu, Plankton, te levarei para o inferno." E de repente, tudo ficou um breu, uma escuridão terrível, e do nada veio um clarão. No céu surgiu um castelo deslumbrante, com uma enorme escada que levava para o céu. Ao olhar para o chão, seu siriguejo percebe que está sobre uma plataforma, bem alta e reta. E quando olhou para baixo da plataforma, só viu apenas o abismo, escuridão total. Sem pensar duas vezes, seu siriguejo pula em direção ao castelo, mas ele acabou caindo em direção ao abismo. Seu siriguejo ouve risadas demoníacas, enquanto tudo se escurecia e ficava preto. Desesperado, ele acorda gritando. A mãe do seu siriguejo acalma ele, falando que ela fez um chá e também preparou um bolo. Seu siriguejo aceita o chá e um bolo. E uma coisa que nunca saiu da cabeça do seu siriguejo, depois que ele saiu daquela loja de conveniência, foram aqueles confetes diferentões. Ele ficou a manhã toda com esses benditos confetes na cabeça. Ao ir para o siricascudo e chegando no escritório, ele pegou os confetes que estavam em seu bolso. A sorte é que ele tinha guardado o envelope. Ao ler a descrição do produto e do material do que foi feito, o sangue do seu siriguejo gelou novamente. Aqueles malditos confetes não eram comestíveis. São microplásticos. Todos os pensamentos começaram a pesar. Tua consciência pesou e o remorso veio.
Sua mente pesou mais ainda quando ele se lembrou do desabafo do Bob Esponja, de que as cidades estão ficando muito poluídas. E uma das piores poluições são por microplásticos. E o seu siriguejo também se lembra que o Bob Esponja até falou que o seu primo, o Stanley, ficou doente por ter ficado muito tempo na rua. O diagnóstico foi por intoxicação de microplásticos. A maior parte dos seres marinhos não só sofrem com isso, como também elas desabafam e reclamam da poluição do ar, não só em Fenda do Biquíni, como também em outras cidades. Ao se lembrar de tudo isso, seu siriguejo corre desesperadamente para a cozinha do Siri Cascudo e lá ele vê o Lula Molusco se virando nos 30. Ele não só estava atendendo os clientes, como ele também estava fazendo os hambúrgueres de Siri no lugar de Bob Esponja. Muito preocupado e assustado, seu siriguejo pergunta: Lula Molusco, cadê o Bob Esponja? Lula Molusco então explica que o Bob Esponja está muito doente. Ele pegou licença médica e pediu para o Lula Molusco entregar o documento para o seu siriguejo autorizar a licença. Se sentindo muito culpado, seu siriguejo assina a licença. E depois do Siri Cascudo, ele visitou o Bob Esponja no hospital. Bob estava internado e com uma voz rouca e fraca, Bob falou que chamou a polícia por denúncia de envenenamento. Ele não podia negar nada, afinal as câmeras de segurança gravaram tudo. Muito triste, Bob Esponja fala que pensou que seu siriguejo fosse um amigo que ia lhe ajudar, mas não. Além de não acreditar em Bob Esponja, ainda tentou envenenar. A pior parte é que os microplásticos danificaram a glândula tireoide de Bob Esponja, e isso prejudicou profundamente os seus hormônios. Bob Esponja desenvolveu hipotireoidismo, que é um distúrbio onde a pessoa ganha peso e tem dificuldade em perder. E sem tratamento, a pessoa vira camiseta. Bob Esponja vai tomar remédios controlados para a vida inteira. Ao fazer uns exames de cabeça em Bob Esponja, ele também foi diagnosticado com autismo. Muito triste e revoltado, com a voz rouca, Bob Esponja fala: Eu nunca, jamais irei te perdoar, seu siriguejo. A polícia chegou uns minutos depois e prenderam seu siriguejo, o conduzindo diretamente para a cadeia. Seu siriguejo foi condenado a 60 anos de prisão e sem qualquer direito à liberdade. Para os cidadãos marinhos, envenenamento é uma coisa inadmissível, ainda mais por coisas que poluem o ar. É um crime gravíssimo. Bob Esponja ficou um tempo internado, até que foi liberado. Está fazendo tratamentos. Os tratamentos deram tão certo que Bob Esponja recuperou a sua voz. E também está sempre cuidando do peso e fazendo reposição hormonal. E como seu siriguejo o nomeou como gerente do Siri Cascudo 2, Bob Esponja não só está cuidando do Siri Cascudo 2, como também está cuidando do Siri Cascudo original. Contratou novos funcionários para ajudar com o serviço, sempre os tratando muito bem e dando salário justo a cada um. Mudou a escala de trabalho do Siri Cascudo, que antes era a escala 7x0, mudando para 5x2. 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. E bom, meus queridos, essa foi a minha creepypasta. Muito obrigada por terem assistido. Até mais, tchau.